Lúcia Miesel. O final de 2013 e o início deste ano foram marcados por um pico de tensão entre índios Tenharim e moradores de Humaitá, no sul do Amazonas. A instabilidade aumentou quando um importante cacique foi encontrado morto e, semanas depois, 3 homens brancos sumiram na rodovia em dezembro. A demora na investigação sobre os desaparecimentos inflamou a população, que incendiou carros e a sede da FUNAI em protesto. Agora, tropas do Exército garantem uma trégua na região. O foco do desentendimento tem origem antiga, há quase 40 anos, a construção da rodovia Transamazônica. A BR-230 atravessou reservas indígenas e até hoje a tribo reclama uma compensação pelas perdas. Vamos conversar com Edmundo Antônio Pegion, antropólogo especialista nos Tenharim e pesquisador da Universidade Estadual Paulista. A relação dos Tenharim com a população regional sempre foi muito tranquila. Nunca teve grandes problemas. O que aconteceu, talvez, é que, ultimamente, houve uma frente de expansão agrícola que veio pelo sul, ali pelo norte de Rondônia, entrou no sul do Amazonas e teve uma ocupação mais intensa daquela região. E, consequentemente, pelo fato dos Tenharim habitarem à beira da Transamazônica, o trânsito ali ficou mais intenso e os Tenharim, por sua vez, vivenciando o problema da abertura da estrada desde os anos 70, sem qualquer tipo de apoio mais efetivo do governo federal, eles resolveram criar ali o que eles chamam de compensação pelos danos causados pela estrada, que é definido regionalmente como pedágio. Na verdade, Humaitá é uma cidade que foi fundada no final do século XIX no próprio território das populações chamadas Tupi-Cauarripe, que sempre habitaram aquela região ali do sul do estado do Amazonas. A presença indígena ali na região, ela é muito anterior à chegada dos não índios. A Transamazônica, ela apareceu de repente no interior do território indígena. E quando a estrada chega nessas populações, as empreiteiras meio que já colocam os índios até mesmo para trabalhar. Muitas pessoas já começam a ficar doentes, muitas pessoas morrem. E agora aqui no Brasil, você sabe que a gente tem toda uma discussão em torno das consequências da ditadura militar. E agora se começou a notar que o impacto sobre as populações indígenas foi muito maior do que a gente imagina. O governo, além de abrir a Transamazônica, ele fez projetos de colonização na beira da estrada. São assentamentos, enfim, o impacto sobre a população indígena da abertura da Transamazônica ele existe até hoje. Não tem Tenharim por aí? Positivo, obrigada, ok? Ok, até amanhã. Como é que se deu na prática o relacionamento da empresa do senhor com os índios da mina de Igarapé Preto? Ali os índios que evidentemente habitavam a mais de 50 quilômetros longe da área de Igarapé Preto e que não é reserva indígena. E em vista da facilidade que a empresa dá para os índios aculturados, damos escola, medicamento, alimentação, evidentemente, todos da vizinhança, os índios vizinhos aculturados, afluíram para Igarapé Preto, onde nós construímos uma verdadeira infraestrutura com casas, luz, água para esses índios, além de medicamentos e alimentação que fornecemos gratuitamente para esses índios aculturados em Igarapé Preto. Naquela época, a gente não tinha estrada, a gente não saía na cidade. Não tinha contato nenhum com o branco. O único que andava por lá era um seringueiro. Antes da mineração, então andava um seringueiro por lá. De vez em quando ele andava lá na aldeia, né? Antes de chegar essa mineração. Então naquela época, a gente não conhecia a FUNAI. A gente não sabia o que era a FUNAI, não existia a FUNAI pra gente nessa época.
Quer dizer que depois do contato com esse seringueiro, o primeiro contato que vocês fizeram com gente de fora foi quando abriu a estrada, é isso? Foi quando abriu a estrada. A estrada abriu quando? A estrada abriu em 70, 1970. A mineradora chegou em 70 também, quando a estrada saiu, lá nessa área de Igarapé Preto. Antes dessa mineração, então andava um pesquisador, garimpeiro. Isso foi em 69. Em 69, mais ou menos. Então andava um garimpeiro pesquisando nessa área de Tenhari, lá de Igarapé Preto. Então esse garimpeiro achou essa esterida lá, nessa área indígena, lá de Tenhari, lá de Igarapé Preto. Os Tenharim brigavam muito com o garimpeiro, mas eles não teve jeito de eles sair, que era muito garimpeiro. Os garimpeiros fizeram o campo de aviação lá. Fizeram o campo de aviação e aterrissavam de avião. Então a mineradora começou a chegar lá. Então esse cara que achou o garimpo, que descobriu o minério lá, então esse cara, o Plínio Benfica, que chama ele vendeu para a mineração. Vendeu a terra do índio para a mineração. Essa é a Paranapanema. Aí que a Paranapanema foi, abriu a estrada e levou os maquinários e montou o maquinário. Começaram a entrar na marra, não fizeram trato nenhum com a terra. Nessa época, o lugar onde eles começaram a instalar a maquinária era perto de aldeia? Era dentro da aldeia. E que nem o Tommy estava dizendo aí, que a mineração, que chegou, o Tenharim, chegaram lá depois da mineração. Isso é mentira dele. Eu conheço aquele ali e... inclusive, eu só de lá eu conheço como é que é aquele ali. Ele chegou depois disso. Então, inclusive, quando, em 70, quando abriu essa estrada, logo chegou essa mineração, então Tomita chegou lá. Esse Tomita, que é o japonês, né? Ele chegou lá e começou a fazer as casas, construir as casas. Construir muitas casas. Luz, instalou a luz. Aí que ele foram montando maquinária. Inclusive, eles transmitiram muita doença, os brancos trouxeram muita doença. Chegou muita gente, trouxeram muita doença para eles. Sarampo, porque não existia, no mato não existe sarampo. Nem catapora, nem qualquer luz, nem malária, nem nada. Esse tipo de doença, quem tem é os brancos. Então matou muita gente, morreu muita gente, as crianças, os adultos. Aí o Tomita falou que deu muita assistência médica e deu escola. Lá não existiu isso, eles não deram foi nada disso, não deram assistência nenhuma. Inclusive, então a mineração começou a estragar a terra, fazer desmatamento, eles desmataram muito. Desmataram a Castanhal dos Tenhari lá de Igarapé Preto, Castanhal, Seringal, maior parte, a mineração desmatou tudo, acabou. A terra lavada não presta nem para plantar mais, não dá nem para plantar. Terra lavada, estragaram tudo. Então segurança que ficaram lá, eles levaram muita bebida para o Tenhari. Levaram muita bebida e começaram a dar muita bebida. Então criou muitos problemas. Funcionários da mineração, então levaram muita bebida para eles, então, tem muito problema. Porque antes de não chegar essa mineração não tinha isso, não tinha bebida, o índio não conhecia a bebida da cidade. Eu cortava lá de motosserra. Fica 2, 3 pessoas só no lá e o cara fica no manitou só derrubando terra. Eu trabalhava na mina, na mineração, na mina mesmo, trabalhava primeiro mesmo. porque eu trabalhava uma semana à noite e uma semana de dia, né? Porque era 2 turnos. Eu trabalhava uma semana à noite, na outra semana eu trabalhava de dia, era a semana toda. Como de noite? Não, porque a mineração lá é direta, né? Trabalha dia e noite, não tem reação, não tem chuva, não tem nada ali. É direto, não para com nada. Nesse tempo que você trabalhou lá, você recebia salário? Não, eu recebia salário da mineração, né? Recebia salário mesmo? Não, mas eu fazia hora, né? Tinha hora extra, tinha tudo.
Ali. Comida eu comprava. Quem era funcionário da firma ali tinha que comprar. Mas se pegasse um aumento, descontava no pagamento. É. Aí chegou o dono da mineração para conversar com ele. Foi lá na aldeia e conversaram. Aí eles falaram pra ele, o que vocês querem? Vocês querem luz? Vocês querem carro? Luz, né? Aí ele disse, não, olha, nós queremos luz. Ou vocês querem botija, cara. Porque a mineração dava 3 botijas para cada um deles. Com aquele lampiãozinho, sabe? Botija de quê? Tinha de gás. Dava pra ele, cada uma família daquele. Olha, era muito melhor eles pegar a botija do que a luz, porque a luz, eles falaram que amanhã ou depois essa luz vai embora. E se amanhã ou depois nós ir embora, essa botija é de vocês, fica pra vocês. Pra ficar com ele todo o tempo. Aí disse, não, mas nós queremos luz. Aí onde estragou tudo. E achei melhor isso. Agora se arrependeram, a luz foi embora, eles não ficaram nem com a botija, nem com nada.